Olá, pessoal de sucesso! Hoje eu vim trazer aqui para você um pouquinho sobre a arte de envelhecer. Não vai mudando o canal não, que eu sei que você está envelhecendo também. Acha que não? No momento que a gente nasceu, a gente só começa a envelhecer. Mas calma que não é vídeo pesado não. Eu vou ficar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o caderno de espiritualidade de Anselmo Green, A Sublime Arte de Envelhecer. Bem, pessoal, eu recebi esse livro aqui de presente da editora Vozes no final do ano. Chegou exatamente a 24 de dezembro e eu tenho certeza que foi uma mensagem subliminar falando que eu estou envelhecendo. Mas eles estão certos, como eu falei, a gente está envelhecendo desde o momento que a gente nasceu, né? Então é um livro curtinho, mas que, não se engane, tem várias reflexões pra gente. E eu trouxe aqui algumas das coisas que me chamaram bastante atenção no livro, tá? Então, em primeiro lugar, o autor ele traz pra gente 3 pilares da arte do envelhecer, né? Que a gente, ao envelhecer, a gente vai poder fazer tipo um checklist, tipo uma avaliação se a gente está envelhecendo bem. Então essas 3 coisas são aprender a aceitar, abrir mão e transcender a si mesmo. Gente, sim, eu estou olhando a minha cola, tá? Trouxe minha cola aqui para vocês, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho cola quando eu gravo, eu fiz isso aqui, olha, para trazer para vocês. Mas vou resumir. Isso aqui eu tenho hábito, não sei se você também tem hábito de, abrindo parênteses, de ler fazendo anotações. Então eu tenho esse hábito, mas para vocês eu vou trazer parte deles aqui, tá? Então no aprender a aceitar, o autor ele fala sobre a gente fazer tipo um balanço da vida. Uma coluna, o que não foi tão legal, e na outra coluna o que foi, pode inverter essa coluna, tá? E aí você olhar para aquele resultado com aceitação. Peraí, teve coisa ruim? Teve, né? Toda vida tem seus momentos ruins, mas será que o meu balanço final tá mais positivo ou negativo? A vida que eu espero ter, né, quando eu for fechar esse balanço total da minha vida, depende das escolhas que eu tenho agora. Então, quais são as escolhas que eu estou fazendo agora que vão me permitir olhar para esse balanço e ver que ele tem mais coisas positivas, né? Então, o aprender a aceitar, ele fala que a gente precisa se reconciliar com o passado. Eu recebo muitas pessoas, principalmente mulheres, e muitas vezes a gente tá preso a coisas que já aconteceram e a julgamentos que a gente faz de nós mesmas, de não aceitação de nossas escolhas no passado. Eu já apresentei no vídeo referente ao livro, não sei se eu fiz no Instagram, se eu deixei aqui no YouTube, mas referente ao livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E a autora fala muito sobre isso, sobre essa questão de você ter feito o seu melhor com o que você sabia naquele momento. Então, a Solimar de 20 anos atrás, ela tinha saberes, condições, situações diferentes de Solimar de hoje. Então, as escolhas erradas que foram feitas, naquele momento foram as melhores com todos os recursos e conhecimentos e situações e condições que eu tinha. Então, quando a gente se reconcilia com a gente, isso nos dá leveza, a gente não carrega esse peso na nossa velhice, mas na nossa partida, na nossa viagem aqui na Terra. Então, esse reconciliar, esse aceitar a gente é muito importante. Eu falo muito com as minhas clientes, né, que às vezes são com problema de aceitação, que se a gente olhar no espelho, a gente não conseguir aceitar aquela pessoa que está ali, é um fiasco, porque nós estamos com a gente o tempo inteiro. E é fácil alguém de fora te julgar, alguém de fora falar qualquer coisa, porque ele não está caminhando o seu caminho. Então você sabe o que você está fazendo, você sabe das suas escolhas, você sabe das suas lutas, das suas fraquezas, e a cada dia buscando ser melhor. Então ter essa aceitação é imprescindível para esse bom envelhecer. Bem, a segunda coisa ele fala sobre abrir mão. E eu copiei uma frase que ele colocou assim, ó: eu só consigo abrir mão daquilo que aceitei. Então, lembra que a primeira é aprender a aceitar, e ele fala que só consigo abrir mão do que eu aceitei. E ele dá uns exemplos assim: se hoje toda a sua existência dependesse de outras pessoas, no sentido, vamos supor, você fizesse uma cirurgia, ou você tivesse com uma doença, que você tivesse de cama, precisasse de pessoas para te dar de comer, trocar tua roupa, te limpar, como que seria isso?
né? E a gente sabe que muitos de nós já tivemos familiares que ficaram, né, no estado de dependência e que ninguém está livre. Muitos de nós talvez vai passar por uma velhice em que a gente precisa, né, de pessoas para cuidar de tudo. E aí eu lembrei, quando eu estava lendo aqui, de Ana Paula, que foi uma jovem que eu conheci na missão. Quando eu a conheci, ela tinha uns 30 anos e cerca de uns 7, 8 anos antes de eu conhecê-la, ela tinha sofrido um brutal acidente. No intuito de proteger a filhinha dela, que tinha 3 anos na época, ela recebeu todo o impacto de um carro desgovernado. E ela ficou tetraplégica, sem falar. E ela, quando nós íamos lá à casa dela como missionárias, era um projeto de serviço que a gente ia para dar banho, para cuidar. Nesse dia que nós fomos, a mãe dela já tinha dado banho quando nós chegamos. Não sei se é porque estava muito calor, estou tentando lembrar. Mas assim, a Ana Paula, ela precisava de alguém para tudo, inclusive para, se tiver aquele mosquitinho que fica passando às vezes atrapalhando, até o mosquitinho que passasse, ela ia precisar de alguém para abanar, porque ela não tinha os movimentos. E aquilo foi muito impactante para mim, né? A aceitação, a alegria, apesar de, logicamente, a alegria, apesar dos momentos de desespero que ela tinha, não vamos aqui romantizar, tá? Mas a alegria que ela tinha pela vida, poder estar com a mãe dela, poder estar com a filha dela, por nos aceitar. Eu lembro que a gente foi cantar, eu canto mal pra caramba, vou nem mostrar aqui, né, gente? Mas eu lembro que a gente foi cantar um hino, e minha companheira de missão, né, ela cantava lindamente, aquela voz de soprano, não sei o quê. E quando a gente encerrou, ela tinha um jeito de comunicar com a mãe dela, né? Apontava para algumas letras, olhar, tinha algumas maneiras de comunicar. Mas enfim, a mãe dela me falou que ela estava me elogiando por eu cantar. E eu falei, não, deve ser a minha companheira Sister Homer, eu não canto nada. E a mãe dela, a mãe dela tinha me falado, e ela, quando eu falei assim, não, acho que é a Sister Homer que canta, ela tinha um jeito de fechar os olhos quando ela queria dizer sim. E naquele momento foi como ela falasse para mim assim, deixa de ser ingrata, você pelo menos pode cantar. Foi essa comunicação que eu tive com a Ana Paula naquele momento, né, de um ser espiritual para outro ser espiritual. Então, como é que seria a gente dependendo de tudo, de alguém para tudo, né? Então, esse abrir mão tem a ver com a aceitação, né? E quando uma pessoa também abre mão, ele fala aqui, né, de bens e posses, ele se abre para outras pessoas. E eu copiei essa frase assim, uma pessoa que se esconde atrás de seus bens se torna cada vez mais solitária. E eu fiquei lembrando da minha avó, que não tinha bens, não tinha estudo, não tinha grandes ambições. E com a aposentadoria, pensão, né? Ela era pensionista, com a pensão que ela recebia, ela fazia uma mágica de ajudar todo mundo. Era uma coisa assim meio louca, a gente, nossa, avó, ela ajuda todo mundo. Mas por quê? Ela se desprendeu, né, dessa luta pelos bens, do correr, do ter mais, a ganância. E eu gostei da frase que tem aqui no livro que fala que a última camisa não tem bolso. A gente sabe, a gente vem falando, não vamos levar nada dessa vida não se leva nada, mas às vezes a gente está no corre-corre tão desesperada. Então, se desapegar. Às vezes a gente tem muitos objetos, eu falo por mim, meus livros eu não me desapego, mas a gente se desapegar e fazer uma viagem mais leve. E aí, por fim, né, o terceiro pilar, ele fala de transcender a si mesmo e diz que envelhecer é um caminho espiritual. E por ser um caminho espiritual, ele fala que, claro, quando a gente envelhece, né, tem várias coisas positivas, ele traz as virtudes, né? Um pouco antes ele fala das virtudes da idade, como serenidade, paciência, liberdade, gratidão. Mas ele fala também que vem alguns medos, né? E eu me reconheci bastante depois que eu fui mãe. Me veio um medo grande de morrer. Acho que você que é mãe aí comenta. Você também começou a ter esse medo de morrer, de deixar o filho pequeno, de deixar desamparado? Então, comecei a ter esse medo de morrer. E ele fala que é um dos medos, né? Tem vários medos que nos afligem, que podem, que como é um caminho espiritual, a gente perde as forças, perde a saúde, né? Perde o vício, a beleza, o que for. E muitas pessoas começam a ter dúvidas na sua fé. Ele fala que alguns cristãos começam a se questionar. E ele diz que é importante a gente ter alguns rituais, né?
os rituais de espiritualidade que é para cada um. E aí cada um vai ter qual é o teu ritual de espiritualidade, né? E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade aqui, mas ter rituais importantes que dão estrutura à nossa vida. Então esses 3 pilares, né, como eu falei com vocês, que sustentam o livro, que ele vai dando exercícios para a gente ir fazendo e refletir, né? Então aprender a aceitar, abrir mão e transcender a si mesmo, saber que a gente está num caminhar espiritual que é muito além do que até da nossa capacidade de enxergar, são caminhos que vão nos ajudar a chegar ao fim da vida em paz com a pessoa que a gente vê no espelho. Então quero agradecer a Editora Vozes pela mensagem subliminar, me mandar esse presente aqui de Natal. E eu quero convidar vocês também a conhecer a Sublime Arte de Envelhecer. Como eu falei, tem vários exercícios que a gente vai fazendo e vai pensando aqui ao longo da leitura. E não importa se você tem 20 anos, 30, 40, 80, né? Todos nós estamos e esperamos estar nesse caminho de envelhecer bem. Então conta pra mim, quantos anos você tem, de onde você é e qual foi o primeiro momento que você pensou um pouco mais sobre essa questão de envelhecer. Bem, só para encerrar, a primeira vez que eu pensei mais nessa questão de envelhecer mesmo foi com 37 anos, quando surgiu o meu primeiro fio de cabelo branco. Eu falei, estou ficando velha. Antes eu achava que eu era jovem, olha que engraçado, né? E, na verdade, eu tenho 46 hoje, ainda me acho jovem, mas a gente sabe que está no caminho de envelhecer, que a gente possa envelhecer bem. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.